Então, eu convido aqui agora o Luiz Henrique para falar sobre a automação de processos em empresas tradicionais. Bom dia. Pulinho no slide aqui. Eu sou Luiz Henrique, eu tenho 30 anos, trabalho na Movida, lá em São Paulo. A Movida faz parte do grupo JSL. E aí eu sou pai de 2 filhos, ando de moto, jogo videogame, faço algumas outras coisas e agora estou andando de skate também. Então esse sou eu. A ideia aqui é falar um pouco para vocês de como que a gente pode iniciar um processo de DevOps e de automação em empresas que são, eu chamo de tradicionais. Então, o que eu falo de empresa tradicional, né? Normalmente, se você vai pesquisar na internet e buscar para iniciar os seus processos de automação, você vai pegar cases parecidos com o da Stone, por exemplo. Então, são empresas que precisam de vários deploys, que precisam fazer escalonamento automático de infraestrutura, fazer remoção de máquinas, enfim, são os workloads mais padrões, né, que estão aí conectados com fintechs e e-commerces. Só que se você trabalha numa empresa que é diferente, um Safra da vida, por exemplo, que já tem toda uma regulamentação, e esses workloads não necessariamente são os melhores para você iniciar e tentar provar a ideia do DevOps dentro da companhia. Então, eu chamo isso de uma empresa que não é tradicional. O case que eu vou apresentar, ele foi desenvolvido na JSL. Então, para quem não conhece, a JSL é o maior grupo logístico do Brasil. Tem aí 24 mil colaboradores, pelo menos. Tem um turnover lá de 20%. Isso vai justificar alguns dos cases que eu vou falar aqui. Tem uma série de empresas dentro do grupo, de diversas coisas diferentes. Então, tem desde uma leasing até uma venda de veículos pesados, transporte público de pessoas, armazenamento, transporte de cargas, que é o que a gente mais vê aí. E aí a gente somou aí, em 2017 7 bilhões de reais em faturamento. O que motivou, né, a gente iniciar isso aí? Então, a nossa agenda vai falar sobre nossos motivadores, quais foram os nossos objetivos, como que fizemos isso acontecer, quais foram os resultados obtidos e algumas dicas que eu tenho aí, que eu entendo ser os atalhos do campo. Bom, o motivador principal, ele era por conta da falta de padrão nas nossas entregas. Então, como tinha várias empresas diferentes dentro do grupo, a gente percebeu que em algum momento que não dava para ter uma fila de chamados única. E a gente, contextualizando, né, a gente fazia lá infraestrutura as a service para todas as outras empresas do grupo. Então, tinha lá um CSC de infraestrutura, tudo caía no mesmo balaio de gato, e aí o mesmo cara que estava atendendo ontem uma necessidade de logística, no dia seguinte passava a atender uma necessidade que era do banco da JSL. Quer dizer, coisas totalmente diferentes, SLAs diferentes, e esse cara tinha dificuldade de entender esses negócios, né? Então, em algum momento, a gente teve que começar a colocar pessoas específicas para atender negócios específicos. Qual que foi o resultado disso? Cada um fazia do seu jeito, não tinha nenhum padrão no final da entrega, né? Então, falando de problemas bem simples e bem comuns, era fácil você ver sair ambiente de produção sem monitoramento, ou com monitoramento incorreto, com threshold incorreto, sem backup, com backup com a retenção que não era adequada, e era muito, muito, muito comum acontecer isso aí. A gente tinha muito problema de intervenção manual. Então, a verdade é que a gente praticamente não tinha nada automatizado, né? A gente tinha monitoramento, tinha métrica e não sabia o que fazer com aquilo. Era um zilhão de coisas lá e a gente não sabia o que fazer. O nosso SLA de entrega era muito alto, então não atendia às necessidades de negócio da companhia. Acontecia muito o lance de jogar o código por cima do muro e, puxa, chegava lá, a gente tinha que fazer o deploy e não conseguia entregar e passava a ser, de fato, o gargalo do negócio.
Então, engraçado, né, que essa iniciativa de automação e de DevOps, ela não veio de dentro da TI, lá na JSL, né, lá no grupo. Ele veio de dentro do próprio time de infraestrutura, que olhava e falava, calma aí, nossas entregas não são boas. E a gente não consegue ter tempo de fazer trabalhos legais. Então, surgem novas coisas bacanas no mercado, a gente vai lá na apresentação, vê tudo aquilo, quer trazer para dentro de casa e não consegue, porque eu estou fazendo um incidente chato aqui todos os dias, as mesmas coisas. Então, o maior objetivo era conseguir dar vazão nos projetos legais e se esforçar menos aí com as atividades mais repetitivas que tomavam todo o nosso tempo. Aqui eu tento, né, demonstrar como que é a automação no mundo, né? É o bonitinho, tem o hipster, quer colocar Docker para tudo, container para tudo, etc. Acha legal para caramba. E aí vem aí o processo de CI e CD, né? Tudo são esses o que mais se aplica no mercado. Infelizmente, isso aí não se aplicava na realidade da JSL. Se eu fosse começar a fazer DevOps e automação olhando esses workloads aí, puxa, pode parar porque não ia acontecer nada lá, cara. E aí, então, nós começamos exatamente com esse mapa mental aí. Então, hoje esse mapa mental, ele ainda existe, e se você pegar assim, ele tem, puxa, 1 zilhão de tentáculos. Toda semana surge uma perninha nova nesse mapa mental de alguma coisa que a gente pode automatizar e que vai gerar valor para a companhia. E aí, isso, a gente começou no iPad lá, foi bem engraçado, que foi bem minimalista mesmo, e separamos algumas coisas, né? Então, não sei se dá para vocês lerem aí, então eu vou reproduzir. Tinha problemas de segurança da informação, como o nosso colega aí do Safra comentou, a gente já fazia alguma coisa relacionada a DevSecOps, mas nem sabia que chamava isso. É bonito pra caramba o nome, mas eu não sabia, naquela época, no começo de 2016, que já tinha o nome, mas a gente já estava fazendo. A gente tinha problemas de revogação de acesso, concessão e etc. Tinha muito problema relacionado à identidade, com RH. Então, tinha, inclusive, questões muito passivo-trabalhista. Pessoas que estavam de licença médica, maternidade, XPTO, coisas aí, férias, e continuava com seus acessos. Isso não era um problema relacionado, embora seja dentro de TI algo relacionado à segurança da informação, na companhia era visto como uma questão de passivo trabalhista. Muita grana no ralo com isso. E aí a gente acabou pegando. Tinha questões relacionadas à gestão de acesso e Office 365, gastava bastante dinheiro com isso, jogava bastante dinheiro fora. E SLA de algumas entregas, como criação de usuário e coisas do tipo. Então, depois que nós fizemos um mapa mental que estava bem grande, a gente foi e falou, calma aí, cara, onde que eu vou gerar o maior valor para a companhia de um jeito muito rápido, com pouquíssimo investimento? E aí a gente selecionou essa etapa. E quando eu falo de valor, nesse caso, a gente foi falar de valor mesmo, de dinheiro. Não tinha... A JSL é uma empresa minha familiar, então assim, o cara ainda posa lá de helicóptero todos os dias, e o caramba 4. Ele não está muito preocupado com o deploy, o cara está preocupado com dinheiro. Falou de dinheiro para ele, de fato, você vai conseguir ter apoio. E aí a gente separou ali alguns workloads que eram relacionados à grana e foi para a luta. Não tinha nenhum apoio do diretor de TI, por exemplo, né? Você foi falar de DevOps para aquele cara, ele não sabia o que era. E aí, quando você falava de aproximar o cara de operação do cara de desenvolvimento, ou até aproximar o time de infraestrutura do time de negócio, porque até então, a infraestrutura, ela atendia o cara de sistemas, tinha algum relacionamento com o cara de segurança, tinha relacionamento com o cara de desenvolvimento, mas não tinha praticamente nenhuma interação com ninguém
do negócio. A gente não falava com o cara do compliance, com o cara do financeiro, de vendas e etc. E esse projeto, ele tinha a necessidade de expor o cara de infraestrutura e fazer com que ele levantasse da cadeira e fosse até a área de negócio lá, para começar a entender e desenhar os processos, para que ele conseguisse, de alguma forma, fazer as automações. Isso foi uma coisa muito legal, porque foi disruptivo na companhia. Isso iniciou lá no começo de 2016. Hoje a gente está no final de 2017 e você percebe que dentro do próprio ecossistema de TI, as coisas não funcionam da mesma forma. As pessoas são mais conhecidas, a gente tem mais proximidade com o negócio e a gente consegue resolver os problemas do cara do negócio até antes mesmo dele ser escalado para dentro de TI. Então, o cara nem traz o problema mais em algumas situações, né? A gente está lá e falando, puxa, calma aí, cara, para fazer tal coisa, você pode parar de fazer desse jeito, e a gente pode automatizar e vamos fazer desse jeito aqui. Isso foi bem legal. Aqui eu vou falar um pouco das ferramentas utilizadas e por que a gente escolheu, né? Então, quando um outro rapaz aí perguntou por que usa Ansible e não usa Puppet. A gente queria usar Puppet quando começou o projeto. E aí o Puppet, se a gente for olhar nessa matriz aí, ele estaria, talvez ali, teria que comparar ele com o System Center. A gente quis fazer o fácil, assim, não foi ser... a ideia não era ser muito hipster, né? Era ser o mais pão com ovo possível para tentar entregar algum valor com as ferramentas que nós tínhamos. O System Center Orchestrator, para quem não conhece, ele faz algumas automações e ele, junto com a stack lá do System Center, ele faz gerência de configuração. Como nós já tínhamos o contrato da Microsoft, decidimos que esse cara seria o nosso Jenkins, né? E aí a gente viu que alguns workloads ele era muito bom, para outros ele não era tão bom assim, então a gente falou, opa, calma aí, vamos olhar o que o mercado usa. E o mercado usava Jenkins pra caramba, e a gente pegou o Jenkins também. Bom, o Ansible ficou lá, puxa, vamos para Puppet, vamos para Ansible, pasmem, mas nós não tínhamos controle de todos os acessos das máquinas, então não tinha como fazer a instalação automatizada do agente do Puppet. Então, por isso, falamos, opa, vamos usar Ansible. A curva de aprendizado também é baixa, e aí, por isso, a gente utilizou Ansible. Aí, aproveitando coisas que já estavam prontas, né, todo mundo aqui que é sysadmin sabe aquela pasta gigante com um monte de batch, um monte de script de banco de dados para quem é DBA, e um monte de shell. Então, a gente aproveitou essas coisas, não reconstruímos, e só colocamos ali automação em cima daquilo, tal, alguns ajustes. E a gente usou muito batch, muito shell script e muito PowerShell. Porque o projeto ele começou fazendo coisas em on-premise. Só que não demorou muito para a gente ver que era necessário integrar e automatizar com algumas outras coisas que a gente tem em cloud. Lá a gente usa Google Cloud e Azure, muito mais Azure do que Google Cloud. E aí o PowerShell, para fazer esse trabalho, ele é muito bom. Então, por isso, nós escolhemos essas ferramentas. E aí, passado, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente de como a gente fez cada coisa e de como nós mensuramos cada ganho, mas passado os 6 primeiros meses lá do projeto, isso em 2016, a gente foi mensurar e demonstrar para a companhia quais foram os principais ganhos, né? A gente deu para demonstrar isso em eficiência operacional. Então, utilizamos a ferramenta de Service Desk, a ferramenta de gestão de mudanças, e conseguiu demonstrar esse ganho. A gente melhorou o nosso índice de conformidade. Então, inclusive, não conformidades que nós tínhamos com os relatórios divulgados para o mercado financeiro, né, já que a gente tem ações abertas na Bolsa, eram coisas
bem problemáticas, e a gente conseguiu resolver de maneira muito simples, quase que sem nenhum investimento, somente utilizando a criatividade das pessoas, ferramentas open source, outras ferramentas que nós já tínhamos dentro de casa, fazendo como o colega aí comentou, pesquisando no GitHub, pegando receita pronta, compartilhando na comunidade, comitando, e isso aí a gente conseguiu resolver alguns pontos de não conformidade muito importantes dentro do relatório que é divulgado anualmente para os investidores. E aí o terceiro, no meu ponto de vista, não tão importante, não o mais importante, mas para a companhia foi o que gerou o maior valor, a gente teve retorno financeiro, e retorno financeiro comprovado em nota fiscal, né? Que é o que é o mais fácil de mostrar. Então, se a gente vai... quando você tem quase que sempre, né, eu imagino, você vai ter ganhos financeiros, mas não necessariamente você vai conseguir comprovar, porque talvez você não tenha controle de homem-hora. Quem aqui tem controle de homem-hora dentro da companhia? Ninguém? Eu também não tenho. Não sei como que faz. Não tem uma ferramenta lá que a gente faz o controle de homem-hora, então não dava para justificar o retorno financeiro. Então, nós focamos somente no que, de fato, era pago. E aí, foi dessa forma que a gente conseguiu demonstrar os ganhos. Se eu fosse falar aqui o que não pode faltar de forma alguma dentro de qualquer ação de automação, de DevOps, etc., eu ia dizer que não pode faltar métrica. Então, quando você começar a pensar em como vai desenhar e entregar o seu projeto, você precisa ter um espaço de qualidade para pensar em como você vai coletar as métricas e comparar essas métricas de antes e depois. Então, aqui eu dou alguns exemplos de métricas, que são os mais comuns, né, que são o tempo de entrega. Então, puxa, eu fazia 2 deploys dia e cada deploy demorava 2 horas. Agora eu faço 10 deploys dias e cada deploy demora 5 minutos. Ok, você tem uma métrica. Então, isso precisa existir. Qualidade final do produto entregue. Isso aqui quem entregou foi muito gestão de mudança. Então, tivemos que fazer uma parceria lá com o pessoal de governança, e eles começaram a coletar e tratar essas métricas para a gente do antes e depois. Então, o quanto de rollback nós tínhamos depois que implantamos o processo de deploy automatizado. Reduziu. Hoje eu já vejo que talvez reduziu por outro problema, né? Fazendo um parênteses, né? O time de dev nosso, eles têm vergonha de fazer rollback. Então, eles, quando dá um problema de deploy, agora como é muito rápido, ele vai lá, quer corrigir na hora, e aí quer organizar para todo mundo fazer os testes e fazer outro deploy. Ok, foi um comportamento, precisa ser corrigido dentro de casa, mas, de fato, era uma métrica. E aí, de novo, a questão financeira. Então, quanto custava para fazer da forma antiga, quanto custa para fazer da forma nova. Isso são exemplos de métricas, e aí nós coletamos isso aqui. Então, aqui eu vou falar para vocês alguns resultados que nós tivemos, né? Como eu disse, a questão de revogação de acesso. Como tem vários sistemas lá, sei lá, 40 sistemas catalogados, pelo menos, e fora todos aquele 1 zilhão que ninguém conhece. E o turnover, como eu comentei, é de 20% ao ano. Então, você tinha muito problema de revogar os acessos dos sistemas principais. E aí tinha algumas, todo mundo sabe que tem várias ferramentas que fazem isso, mas não queria fazer o investimento. O time de segurança não conseguia justificar o investimento nisso aí. E aí a gente decidiu fazer isso dentro de casa, com tudo que já existia. Então, a fonte de dados, embora lá a gente use SAP, para pegar o dado diretamente do SAP, teria que ter um desenvolvimento caro em cima de PI. Não foi aprovado, e então falei, ok, tudo bem, não quer aprovar o investimento, me dá a planilha de demitidos aí que o RH usa, e passei a pegar essa planilha todos os dias
e aí montamos o runbook que pega essa planilha, consome e sai fazendo a revogação de acessos em vários sistemas, inclusive no Active Directory e coisas desse tipo. E é legal que tem desdobramento, né? Então, isso não para, ele continua revogando acesso em novos sistemas. Hoje, um sistema novo não entra se não tiver uma rotina e a receita de como você vai fazer a revogação. Então, quer dizer, já entrou no DNA, as pessoas já entenderam o valor disso. Nesse caso, embora tenha dado aí, a gente calcula no mínimo 50 mil de redução por ano, que era um cara que ficava lá todos os dias revogando acesso, o cara fazia só isso, todos os dias, do começo do dia ao fim do dia, ele só fazia revogação de acesso. E ele ficava 3 meses atrasado. Então, você ia pegar um cara que tinha sido demitido hoje, daqui 3 meses revogava o acesso dele. Isso é fato, era exatamente dessa forma. O ganho aí, no caso, foi relacionado à auditoria externa, que era um ponto de não conformidade. A gente automatizou também a criação de usuário. Então, não sei, aqui banco, por exemplo, eu já trabalhei em banco, às vezes, teve um banco que eu comecei a trabalhar e saí do banco em 28 dias e não tinha recebido minha senha ainda. Era muito questão de acesso e tal, burocracia de segurança, enfim, mas lá nós tínhamos esse problema também. Então, turnover de 20% ao ano, lógico, 1 milhão de pessoas demitidas, 1 milhão de pessoas contratadas. E aí o caboclo era contratado e quando chegava na mesa dele ficava 10 dias para o cara receber a senha. O chefe do cara ficava louco, né? Porque não conseguia colocar o cara para trabalhar. Então a gente automatizou isso com Jenkins e Orchestrator. E aí isso passou para 5, 10 minutos, né? Então, o cara preencheu o formulário com os dados de acesso do caboclo. A gente lê lá dentro do SAP, vê se ele já existe. Existe, segue o workflow, pede aprovação do gestor imediato, aprovou, pum, cai uma conta. É tão simples, né? Mas isso aí tinha 2 pessoas que faziam isso o dia inteiro. Ficava 2 carinhas lá fazendo criação de usuário o dia inteiro. E aí, quando automatizamos isso aí, deu 180 mil reais por ano só de mão de obra operacional de redução. E além do SLA, que saiu aí de até 10 dias, 5 dias, sei lá, para 10 minutos. Uma outra coisa bem interessante, alguém aqui usa Office 365? Legal. Vocês têm problema de gerir as contas? Gasta muito dinheiro com conta inativa, quando manda o caboclo embora e a conta fica atrelada ainda à licença. Bom, nós tínhamos lá. Tínhamos um processo que era o seguinte: a pessoa foi demitida, bloqueava o acesso dele, mas a licença ainda ficava atrelada àquele cara por até 90 dias. E aí sempre acontecia. Quando entrava uma pessoa nova que pedia uma licença, e às vezes você fala, puxa, não tem, corria lá e falava, deixa eu revogar de quem já deu mais de 90 dias. Aí tirava as licenças e atrelava as licenças para outras pessoas. Então, nós automatizamos esse processo. Agora, no final da esteira lá de revogação de acesso, ele revoga também a licença desse ex-colaborador. Essa licença volta automaticamente para o estoque. E aí a gente passou a trabalhar de um estoque de 10% que nós tínhamos de licença para atender a companhia, quer dizer, que é coisa que você paga ali e não necessariamente usa, na verdade não usa, para ter 1% de estoque que também é controlado pelo próprio robozinho. Então o robô fica ali monitorando quantas licenças têm disponíveis. Se tiver pouca licença, ele bate no portal da Microsoft, solicita a licença novamente, coloca ali no baldinho e ficava controlando. Só esse trabalho deu uma redução ano passado de $22 mil por ano só com esse robozinho. Eu chuto que a gente gastou aí 3 dias para fazer 3 dias, uma pessoa para fazer esse trabalho que deu $22 mil de redução. E aí depois que nós fizemos esses trabalhos que eram de valor para a empresa, digamos assim, né, financeiro e tal, a gente começou a partir para os workloads mais legais de se fazer, né, que seriam os workloads de TI para TI, digamos assim. Que aí a gente começou a falar de CI,
começou a falar de CD, e aí, em uma das ferramentas que eram desenvolvidas internamente, a gente conseguiu sair de 2 deploys por dia para 15 deploys por dia em qualidade. Hoje, esses deploys eles já acontecem em produção também. Então, no momento que a gente começou o projeto no início de 2016, trabalhamos só com QA. Hoje, em final de 2017, a gente já faz o deploy em produção também. Bom, a métrica, além da quantidade de deploys, melhorou bastante a qualidade do produto que nós entregamos. Aí eu vou falar... Bom, durante, né? O que a gente teve de maior dificuldade para fazer as coisas acontecerem? Claro que a gente teve dificuldade de conseguir investimento, quase não teve, de ter apoio também. Foi uma coisa do tipo, puxa, tenta lá, cara, se funcionar, beleza, se não funcionar, paciência. Mas, durante a execução, a gente descobriu que tinha muitos segredos nos processos, né? Então, se você pergunta para uma pessoa, como que você faz X coisa? O cara vai lá e fala rapidinho para você, eu faço assim, assim, assado. Quando você automatiza, ele vem aqui com case. Case 1, case 2, 3, 5, 16. Várias outras coisas que você precisa colocar de regra. E a gente voltou várias e várias vezes para fazer lá, melhorar o que nós já tínhamos feito. Uma outra barreira, essa eu acho que até mais dura, foi conseguir engajar todo mundo. Isso por quê? Porque, como o Guto comentou, a gente começou do jeito errado. Então, nós não começamos falando de cultura primeiro, né? A gente não colocou todo mundo na mesma página. A gente quis fazer automação, DevOps, a gente quis fazer DevOps começando só por automação. Então, geramos muita resistência. Se eu tivesse que começar algo semelhante hoje, eu começaria falando de cultura, né? Não começaria falando de automação do jeito que eu fiz. Então, pessoas das mais diversas áreas e também pessoas do próprio time eram resistentes com esse novo formato. Você pega um sysadmin lá de 50 anos, não que todo mundo seja assim, né? Deve ter sysadmin de 50 anos, mas... e você fala para ele, olha, a partir de hoje você precisa aprender a codar, o cara vai falar, meu, para com isso, eu só quero me aposentar, pô. Aí você vem falar que eu tenho que codar? Nem ferrando. E aí a gente teve bastante resistência com esses caras. O que eu fiz? O que nós fizemos, né? A gente separou, de fato, o time que estava interessado em trabalhar e desenvolver essas novas competências, e esses caras seguiram conosco. E quem não queria, continuou fazendo o trabalhinho deles, tem espaço para todo mundo. Hoje, mesmo essas pessoas, a gente percebe que já foram contaminadas e querem aprender e começar a desenvolver conosco algo novo. Aí eu vou falar sobre os atalhos do campo, né? O que mudou nossa vida? Se não tivesse um desenvolvedor no time, nada teria acontecido. Mudou nossa vida. Então, hoje, eu sempre fui de infra, trabalho com TI há mais de 15 anos, e meu background é de DBA, era DBA Oracle, que é uma coisa bem corporativa, que já tem bastante problema com o desenvolvedor, mas hoje eu amo o desenvolvedor. Não trabalho mais sem os caras. Assim, toda equipe que eu trabalho tem que ter um desenvolvedor junto conosco, e eu entendo que o cara teve peso 70 dentro do nosso sucesso. A outra questão foi coletar métrica, de novo, todo tipo de métrica, dado nunca é demais, colete, e depois veja o que a gente consegue fazer, como que você pode transformar isso em informação. E aí, no meu caso, no nosso caso, né, foi a ideia de começar primeiro com os problemas do negócio, e aí depois partir para as questões que eram relacionadas à TI de si. Esse foi para mim, né, no nosso caso, o que viabilizou e o que ajudou
o projeto a desenrolar. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o case, foi assim que nós fizemos. Alguém tem alguma pergunta? Então, beleza, muito obrigado.